ótima oportunidade para a gente estar aqui incentivando, né, os prefeitos, os vereadores que criem suas leis, seus fundos municipais de cultura, que inclusive cria-se algum benefício para o município. O município em Minas, que cuida do patrimônio histórico, ele recebe através do Fundo Municipal de Cultura, mas ele tem que criar o Fundo Municipal, um pouco mais de CMS. Isso foi algo que nós conseguimos lá ainda na época do governo Aécio Neves, para incentivar a preservação do patrimônio histórico, por exemplo. Eu fui o autor, criei, quando prefeito de Divinópolis, o Fundo Municipal de Cultura de Divinópolis. E tive a felicidade de criar o Fundo Estadual de Cultura em Minas Gerais. Então, além de leis de incentivo, podem ter também fundos municipais. Eu aproveito o gancho para dizer uma coisa que, para mim, salta aos olhos nesta concentração absurda da parte do mecenato, que é um instrumento importantíssimo. O professor Fábio dizia que 1 bilhão e 200 milhões na parte do incentivo fiscal do mecenato, em que você vai ter que, nas empresas, captar o recurso, e apenas 55 milhões no fundo, que eu chamei de injeção na veia, que é o dinheiro que você capta direto com o governo, sem depender de convencer a empresa a ser parceira. Pois bem, é muito pouco, o dinheiro da loteria não está indo, nós vamos ter que trabalhar com o presidente Michel Temer, com o Henrique Meirelles, a comissão se unir de maneira suprapartidária para pôr mais dinheiro no fundo. Mas o que eu acho que é uma distorção do mecenato? Quando você estabelece um percentual, e aí a lei deixou que o executivo defina a cada ano quantos por cento vai poder deduzir do imposto de renda ou do imposto federal que ele vai pagar, do imposto em si que ele vai pagar para o mecenato. Bom, o decreto fixa isso. Uma empresa grande, que tem 1 bilhão de lucro, ela vai poder aplicar 30 milhões, digamos, em 3% de aplicação no mecenato. Mas você tem empresa grande assim lá no interior? Não tem. Elas estão concentradas, talvez seja isso que a nossa referência do teatro brasileiro falou, né, quando disse que é só os figurões. Talvez é os figurões das grandes empresas, que alguns têm acesso, né, dos grandes grupos, das grandes multinacionais, que vão ser as principais financiadoras. E como é que a gente vai fazer para o supermercado que está lá no interior participar de Lei Rouanet? Como é que nós vamos fazer para um pequeno grupo empresarial do agronegócio trazer a Lei Rouanet para o centro-oeste brasileiro? Como é que nós vamos fazer para uma indústria que está lá na Zona Franca de Manaus levar a Lei Rouanet para lá? Que hoje são áreas que se aplica muito pouco. No Nordeste brasileiro, se nós dermos a prerrogativa de um percentual maior da dedução. Eu não estou falando em aumentar essa fatia de 1,2 bilhão, não. Mantém o mesmo 1,2 bilhão. Não aumenta nem um centavo do que o governo vai destinar para isso. Mas permita que, ao captar na empresa que teve um lucro real de 100 milhões, por exemplo, que ela possa aplicar um pouquinho mais do que 3%. Agora, a empresa que teve apenas 1 milhão de lucro, e olha que é um lucro significativo, microempresa não tem isso, 1 milhão de lucro, que ela possa, quem sabe, chegar aí a 10%, 15% do que ela teve de lucro para aplicar na Lei Rouanet. Você vai trabalhar com o mesmo montante, mas vai facilitar a captação descentralizando. Aí aquele grupo teatral, aquele músico lá do interior do Brasil vai aprovar um projeto de Lei Rouanet e não vai ficar pensando assim, que dia que o presidente da Petrobras vai me receber? Eu vou citar empresas públicas, porque elas são grandes e importantes parceiras. Mas que dia que o presidente da Petrobras, ou que dia que o presidente de um grande grupo do Banco do Brasil vai receber, né, aquele pequeno produtor cultural lá do interior de Minas ou do Nordeste brasileiro? Então isso tem que mudar. Eu espero que com a CPI a gente separe o joio do trigo, puna os culpados, mas aprimore a lei para que ela seja uma lei para todos. Aí, realmente, nós teríamos que ter a entrada das empresas que operam pelo lucro presumido, porque senão só vai diminuir o bolo do dinheiro em vez de aumentar. Em São Paulo, no ICMS, na lei estadual, nós temos essa escala, né? Então, não é um percentual único para todas as empresas, e sim, dependendo de quanto ela arrecadou de ICMS no ano anterior. Mesmo assim, nós não temos visto as pequenininhas entrando, porque muitas vezes elas não têm nem estrutura
interna ou conhecimento para isso. E no caso aí das pequenas empresas, do ICMS, sim, é a antecipação tributária que você deve estar querendo se exatamente, referir. É o caso das bebidas, é o caso de determinados produtos, que é recolhido de forma antecipada. Não, né? não, E que às vezes há uma dificuldade em poder mas utilizar. assim, por exemplo,